Que tipo de conteúdo um cristão deveria produzir? Você já parou para pensar sobre isso? Hoje na internet as pessoas postam tanta coisa, é frasezinha motivacional, é selfiezinha com o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a pergunta de verdade para você, o que você acha que um cristão deve produzir na internet? O que você acha que um cristão deve fazer na internet para fazer o ID do Senhor, para proclamar a vontade do Senhor? Cara, a internet está aí. A internet está aí. A internet precisa de vozes, de pessoas que falem com sabedoria, que falem com verdade, que falem com propósito. E tudo isso começa com uma atitude. Uma atitude de se disponibilizar a ser usado por Deus. Também na internet. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Gleison Martins. Eu já entrei o vídeo dessa forma para você colocar na sua cabeça que você precisa estar na internet. A gente está falando essa semana sobre isso. Ontem eu postei um primeiro vídeo, hoje é o segundo vídeo, então seja muito bem-vindo ao meu canal. Como eu disse, eu sou o Gleison Martins, esse aqui é o nosso bate-papo, nosso encontro, nosso diálogo diário. E a gente está falando sobre a internet, sobre o crente e a internet, o cristão e a internet. Meu amigo, em nome de Jesus, se posicione na internet, porque se você não fizer isso, outra pessoa vai fazer. Essa pessoa que se posicionar talvez não tenha os princípios que você tem. Talvez não tenha o Jesus que você tem. Talvez não tenha a vontade de mudar a vida das pessoas conforme você tem. Então, por favor, você está aqui comigo todo dia, então é um pedido que eu faço para você. Se posicione na internet. Mas hoje a gente vai falar sobre conteúdo cristão. O que é que um cristão deveria compartilhar? Que tipo de conteúdo um cristão deveria produzir? Presta atenção nisso aqui, gente. Presta atenção nisso aqui. Vamos. Aqui é tudo baseado na palavra, com princípio, para a gente aprender junto. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meu irmão, tudo o que você fizer tem que fazer para a glória de Deus. Para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Toda ação, presta atenção, toda ação, inclusive o que a gente posta nas redes sociais, deve refletir o caráter e o senhorio de Jesus Cristo. Tudo que você posta tem que mostrar o Deus que você serve. Agora uma perguntinha básica para você. O que você tem postado nas redes sociais denunciam ou mostram o Deus que você serve? Ao silêncio. E aí? A pessoa que você é nas redes sociais mostra um Deus que você serve? Você tem clareza? Você consegue perceber isso? Meu amigo. O cristão deve agir como representante de Deus. O cristão deve agir como representante do reino. Inclusive, meu amigo, no mundo digital. E principalmente no mundo digital. Porque a gente posta um vídeo, a gente posta um story. Ninguém tá vendo, mas tem gente que tá vendo. Tem pessoas que não interagem com você, mas olham sua vida. E vou te falar uma coisa. A nossa maior pregação não é o que a gente fala, não. É o nosso exemplo, é a nossa vida. Então, já fica com isso aí. Os seus conteúdos, o que você posta, tem que glorificar o nome do Senhor. Tem que glorificar o nome do Senhor. Então, cara, a Bíblia diz, quer comer, quer beber, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Então, volto às perguntas. Os conteúdos que você tem postado são para a glória de Deus? Ontem a gente falou sobre a importância de você se posicionar na internet. Gleison, mas eu já tenho meu perfilzinho lá na internet. Tudo bem, a gente está falando sobre isso. Mas o que você posta de verdade glorifica o nome do Senhor? Ou você é uma pessoa que só entra em polêmica, só arruma confusão, ou só vai na modinha do momento para ganhar um hype, para alcançar seguidor, alcançar inscrito no seu canal, no seu perfil no Instagram? Quem é você? Qual que é o seu propósito? De verdade, cara, qual que é o seu... Comenta aqui, é sério, eu não costumo pedir interação não, mas entra aqui nos comentários e comenta qual que é o seu propósito na internet. Qual que é o seu real propósito na internet? Eu sei o meu propósito, é por isso que eu tô aqui todo dia falando com você, mas qual que é o seu propósito na internet? Por que você usa a internet, tem as suas redes sociais? É simplesmente por entretenimento ou você tem um porquê? Qual que é o seu porquê? Comenta aqui. Uma das coisas, cara, interessantes que a gente pode fazer como conteúdo é você compartilhar experiências reais e experiências bíblicas. Por que eu devo fazer isso? Porque muitas pessoas passam por coisas que nós passamos. Muitas pessoas enfrentam ou vão enfrentar coisas que nós enfrentamos. Então é muito fácil quando essa pessoa vai enfrentar esse problema sabendo que, poxa,
fulano já passou por isso, ele disse que ele fez isso, isso e isso, então eu vou seguir esse caminho, eu vou fazer isso, isso e isso. Até porque a própria Bíblia diz que nós somos luz, que nós temos que ser luz. A luz faz o que? Ela ilumina o caminho. Então, se você já passou por um caminho que outra pessoa vai passar, o que custa? Não custa nada você mostrar o caminho. Olha, isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu, eu já fiz isso, olha, eu tô passando por isso, mas eu tô resolvendo assim, assim, assim. Um tipo de conteúdo que você compartilha as suas experiências pode sim ajudar outras pessoas. Então, uma dica prática para você aqui, meu amigo produtor de conteúdo: seja de verdade. Compartilhe experiências reais, experiências bíblicas. Olha, a Bíblia aconteceu isso e isso. Olha, esse fulano, esse profeta, ele fez isso, isso e isso. E após ele ter tomado essa atitude de fazer isso, isso e isso, a vida dele mudou. É um tipo de conteúdo. Você consegue entender? Cara, fala o que Jesus fez por você, cara. Fale quem você era. Nossa, quem eu era antes de Jesus? Meu Deus. Não valia nada. E não é... A gente não tem um porquê, sabe? A gente simplesmente existe. A gente não vive de verdade. A gente, sabe, deixa a vida me levar? Então, é isso. Então, eu tenho certeza que você era uma pessoa antes e você é outra pessoa agora. Agora que Jesus te mudou, te reencontrou, então o seu conteúdo, os conteúdos que você compartilhar, mostra isso, cara. Mostra o que Jesus fez por você, mostra a mudança que Jesus fez na tua vida, tá bom? Beleza? Presta atenção. Cara, ensine, estou falando sobre produção de conteúdo. Tudo que você for fazer, tudo que você fizer, que você ensine com verdade e com simplicidade. Com verdade e com simplicidade. Presta atenção nisso aqui. 2 Coríntios 4:2. Pelo contrário, abrimos mão dos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Tem muita gente que faz isso por aí. A inveja não vai te tocar. Lógico que a inveja não vai te tocar. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Mas se eu ficar só sendo superficial, Deus vai te dar vitória. Deus vai mudar a sua história. Cara, isso tudo Deus pode fazer. Mas quando você coloca só isso, o seu conteúdo na internet, a gente está falando sobre produção de conteúdo na internet, fica algo muito limitado. Fica algo muito forçado. É muito fácil você falar, você que está passando por um grande problema, você que está passando por uma dificuldade, Deus vai mudar a sua história, Deus vai... Claro que Deus pode fazer isso. Mas você já parou para perceber o porquê? Ou qual é a consequência? Ou por que essa pessoa está passando nisso? Então, assim, é muito fácil eu falar que Deus vai mudar, Deus vai fazer. E Deus tem poder de fazer. Mas entenda que há um tempo determinado para todas essas coisas. Há um tempo para todo o propósito. Nós necessitamos ter paciência. Não há tentação que não possamos suportar. Estou querendo te dizer que o quê? Que, lógico, que o seu conteúdo pode ser sim motivacional. Pode dizer que Deus vai mudar o quadro de história. Mas, cara, não se apega só nisso. Pregue a palavra com verdade, a palavra que exige a renúncia, que exige sacrifício, que exige luta diária, que exige santificação, que exige você não se corromper, que exige você não se contaminar. Essa é a palavra que muda a vida das pessoas. Eu poderia ter eu não tenho 1 milhão, eu tenho 170 mil seguidores no Instagram. Eu poderia ter 1 milhão para lá de inscrito. E eu, modéstia à parte, o Senhor conhece meu coração. E eu poderia muito bem, porque eu sei o conteúdo que a galera comenta, amém, eu tô passando por isso, meu Deus, essa palavra é pra mim. Só que são coisas superficiais. São coisas que tocam na alma, mas não mexem no espírito. São coisas que a pessoa vai, meu Deus, essa palavra é pra mim, aleluia, glória a Deus. E amanhã tá fazendo tudo de novo. Se eu não pregar uma palavra de mudança de mente, se eu não pregar uma palavra de mudança de postura, as pessoas não mudam. Não vai haver mudança. Então, assim, que o seu conteúdo, eu tô falando sobre produção de conteúdo, então eu preciso falar pra você, que o seu conteúdo seja um conteúdo que faça as pessoas mudar a vida delas, que faça as pessoas mudar de vida e não ficar com aquele sentimentozinho, amém, eu sou o queridinho do Senhor, e é isso. Não, cara, olha, eu preciso mudar isso. Se eu não mudar isso, Deus não vai estar comigo, Deus não vai me abençoar. Eu preciso renunciar isso, eu preciso abandonar essas práticas, eu preciso abandonar esses desejos. É isso que o Senhor quer. Entende? Então que o seu conteúdo possa gerar isso nas pessoas. Olha, eu preciso priorizar minha família, eu preciso adorar a Deus acima de todas as coisas, eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso cuidar dos meus filhos. Entende? Seja de verdade. Parece que eu tô bravo aqui, mas não tô bravo não, é porque tem que falar dessa forma.
O seu conteúdo tem que mudar a vida das pessoas. Sai da superfície, começa a se aprofundar. Eu te garanto, porque você vai viver por propósito. E quando você se posiciona com propósito, Deus te abençoa. Deus abençoa. Meu amigo, Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. Se Deus quiser pegar um vídeo seu e explodir, Ele faz e ponto, e acabou. Mas você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel à palavra dele. Não seja aquele criador de conteúdo superficial que posta só um bom diazinho com oração e depois está postando fotozinha de leg na academia, ou está postando videozinho, foto sem camisa. Entende? Então, seja de verdade, seja um cristão. As pessoas aprendem mais pelo seu exemplo do que por aquilo que você fala. Beleza? Beleza? Então, seja de verdade. Seu conteúdo, você precisa ser de verdade. A última coisa que eu vou te falar, seja você mesmo. Seja você mesmo. Use a sua criatividade, mas não perca a sua essência. Use a sua criatividade, mas não perca a sua essência. Cara, em relação a Instagram, você pode usar o Reels, você pode usar carrossel, você pode fazer lives, você pode fazer podcast, você pode postar 30 stories por dia, mas precisa ser você, cara. Eu te garanto, se você me acompanha aqui há um tempo, você já me conhece. Eu sou um cara que fala umas verdades, mas ao mesmo tempo eu também sou bem-humorado, eu sou irônico. Entende? Eu gosto das coisas de Deus, eu ensino princípios bíblicos, mas também falo de coisas da vida, falo de coisas fora da Bíblia, mas que se correlacionam. Tá conseguindo compreender? Eu acho que você já me conhece mais ou menos, já sabe a forma que eu sou, entende? Então, assim, seja criativo, mas não perca a sua identidade. Quem é você? Sabe por quê, cara? Pra gente concluir esse vídeo sobre produção de conteúdo, ninguém consegue manter um personagem por muito tempo. A mentira tem prazo de validade. Vou repetir isso aqui. Ninguém consegue manter o personagem por muito tempo, porque a mentira, ela tem prazo de validade. O tempo é um agente de Deus que mostra quem é quem. Tem pessoas que começam mentindo, mas é que com o tempo ele se perde na própria mentira. E os próprios são achados mentirosos. Por quê? Porque ele se perde na mentira. Então, assim, seja de verdade. Não seja um personagem. Deus não quer que você seja um personagem. Deus te criou único. Você é exclusivo. Antes de você se formar no ventre da sua mãe, Deus já tinha te escolhido. Então você é único. Seja de verdade. Tá bom? Guarda essa palavra para você, que você possa guardar esse vídeo, que você possa guardar essa mensagem. Produza o seu conteúdo, mas seja de verdade, seja profundo, que Deus vai te abençoar, tá bom? É isso. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que nós temos um dia poderoso e abençoado na presença dele e que tudo, absolutamente tudo, possa dar certo em nome de Jesus. E se não der, você já sabe, né? Tá no controle dele. Tamo junto e até amanhã com o próximo vídeo.